Oi, turma, nossa videoaula de hoje é de português, caderno de atividades, página 17, ok? Vamos lá. Bom, essas atividades, da página 17, na verdade são exercícios de fixação, pois nós já estudamos os pronomes pessoais e coesão, ok? Então, vamos fazer aí uma revisão, realizando esses exercícios de fixação. Bom, aqui vocês vão observar a frase como exemplo e vão substituir, então, os substantivos pelos pronomes. Então, vamos ver aí o exemplo, né? Vamos seguir o exemplo. Na letra A, temos João vai reciclar os plásticos. Então, vejam, os plásticos, que é o substantivo, será substituído pelo pronome. Então, fica João vai reciclá-los. Na letra B, fiz questão de entregar os resíduos sólidos para reciclagem, substituindo resíduos sólidos pelo pronome. Fiz questão de entregá-los para reciclagem. Vamos lá, continuando. Exercício C. Luna se esqueceu de fechar a torneira. Luna esqueceu de fechá-la. Na letra D, preciso adubar as plantas. Preciso adubá-las. Então, a torneira e as plantas, que são os substantivos, nós substituímos pelos pronomes adequados. Continuando aqui na letra E, é preciso purificar a água antes de realizar a reciclagem. É preciso purificá-la antes de realizar a reciclagem. Na letra F, João vai reciclar os plásticos. João vai reciclá-los. Lembrando, turminha, que os substantivos que estão no singular, quando fazemos a troca, o pronome também fica no singular. Quando o substantivo está no plural, o nosso pronome também vai para o plural, ok? Esses dois exemplos, da letra I e da letra F, mostram bem este exemplo que eu acabei de dar sobre o singular e o plural, ok? Continuando aqui no finalzinho da página 17, nós temos aí para completar as lacunas com os pronomes adequados. Então, vejamos aqui a letra A, né? A água é um recurso natural, pode ser reciclada desde que esteja limpa. Para limpá-la, é preciso que exista uma estação de tratamento. A letra B vai ficar a reciclagem e o reaproveitamento das formas, aliás, a reciclagem e o reaproveitamento são formas de praticar a sustentabilidade. Para realizá-los, alguns processos devem ser cumpridos. E a letra C, o excesso de lixo polui o planeta. Para não poluí-lo, é necessário ter consciência ambiental e investir em ações voltadas para o meio ambiente. Assim ficou o nosso exercício 12, da página 17. Bom, turminha, esses foram os exercícios, de fixação daquelas atividades que nós já aprendemos nas aulas lá com a apostila grande, né? Agora nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 6, que fala sobre carta pessoal de reclamação. Então, vejamos agora o que significa essa carta pessoal de reclamação, ok? Bom, turminha, então esse novo capítulo vai falar dessa carta pessoal de reclamação. Na verdade, nós precisamos saber ou relembrar, como que é esse texto, da carta, como nós fazemos esse texto, para chegar aí na carta pessoal de reclamação. Então, vamos ver aí uma breve explicação deste conteúdo. Bom, então, para começar, nós vamos ver aí os diferentes tipos de texto,
Então, nós temos aí os tipos, né? A narração, que seria aí o narrar, né? Tipos de texto: narração, relato, argumentar ou argumentativo, né? Expositivo e a descrição de ações. Esses são os tipos, então, de textos. E aqui os exemplos de gêneros, né? Desses textos, que dentre esses aqui nós já estudamos alguns, né? Então nós temos a parábola, a piada, nós já estudamos, né? Histórias engraçadas ou outros tipos de história também já estudamos, né? Crônica, outro tipo de texto que nós já vimos, textos de opinião, vimos aí no bimestre passado, né? No primeiro bimestre. Artigos também, né? Artigos de opinião, textos de opinião, entrevista nós também vimos, receita médica ou receita, né? Aquela receita culinária, nós também já estudamos esse tipo de texto, né? Então agora nós vamos falar aí sobre a carta, que nós temos um gênero textual chamado carta do leitor. Nós vamos também ver um pouquinho sobre essa carta de reclamação. Então vamos ver aí os diferentes tipos que nós vamos encontrar. Aqui foi só uma prévia, né, para vocês entenderem aí os tipos de texto. São infinitos, né? Bom, então aqui temos as características de uma carta, já que o nosso conteúdo lá vai falar sobre carta, né? Bom, é um tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário. Vocês já escreveram carta antes, né? Anteriormente. Então já sabe que o remetente é quem escreve a carta. O destinatário é para quem se escreve. Bom, ela é normalmente escrita na primeira pessoa e sempre visa um tipo de leitor. É necessário que se utilize uma linguagem adequada com o tipo do destinatário. Então, dependendo para quem você está escrevendo, vai ser o tipo de linguagem que você vai usar, certo? Então, vamos lá. Bom, e aqui então nós chegamos, né, no conteúdo que eu gostaria de explicar para vocês sobre a carta de reclamação, que nós vamos ver lá na nossa apostila no próximo capítulo. Então, vocês têm aí o produtor do texto, o destinatário, o objetivo desse tipo de texto e o conteúdo. Então, quem é o produtor de texto, né? É alguém que se sente lesado, né? Que se sentiu no direito de reclamar sobre algo, né? Essa carta de reclamação, ela pode ser publicada em algum jornal ou enviar diretamente, né, para aquela pessoa que você está reclamando. O destinatário, pessoa, instituição que lesou o reclamante. Bom, qual o objetivo dessa carta, né? É reclamar, é reivindicar algo, né? Resolver algo para resolver o seu problema, né? Então, esse é o objetivo dessa carta de reclamação. E o conteúdo, né? Essa carta deve conter o quê? Ela deve conter explicadinho aí as reclamações, as queixas da pessoa que está escrevendo. Então, aqui é a estrutura dessa carta de reclamação. Bom, então, como escrever essa carta, né? O que é muito importante de nós lembrarmos? Não pode se esquecer o nome e o endereço do remetente, afinal, você está escrevendo uma carta, né? O nome e o endereço a quem se destina essa carta, o local e a data, a exposição do problema, né? Um breve texto. E aí os outros itens que podem conter, né, a sua carta. O prazo de solução do seu problema, né? O que as pessoas devem fazer, né, para resolver o seu problema. O pedido de resposta sobre o problema que você expôs, né? Se você tiver algum documento,
algum recibo ou algo que que possa ser incluída nessa carta, você também pode colocar. E nunca se esquecer de assinar, né? Uma carta, seja ela qual for, né? Seja uma carta de reclamação ou não, você precisa sim sempre assinar essa carta. Assim como sempre eu lembro vocês, né, de colocar o nome na prova. Então, tudo que a gente faz, nós precisamos assinar, ok? E turminha, para a gente finalizar, quem lê essa carta de recomendação, de reclamação, né? Então, quem lê essa carta de reclamação, o que ela precisa, né? Observar nessa carta, né? Então, ela precisa, né? Descobrir aí quem escreveu a carta, para quem foi escrita, né? Por que foi escrita essa carta? Qual a solicitação que está nesse tipo de carta, né? O argumento que foi utilizado, quais as providências que a pessoa pode tomar para ajudar a pessoa que escreveu. Então, aqui, turma, é uma breve explicação para vocês entenderem um pouquinho sobre essa carta de reclamação, ok? Bom, turminha, então aqui foi uma breve explicação aí para vocês entenderem, né? Os diferentes tipos de texto que nós já estudamos, né? Nesse bimestre passado e nos outros anos também que vocês já estudaram. E agora nós vamos aprender essa carta de reclamação aí nos próximos capítulos, tá bom? Da nossa apostila de português, ok, turminha? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Beijinhos para vocês, tá?